Melhor time europeu de cada década, começando de 50 até nas décadas atuais. Lembrando que essa década de 20 dos anos 2000 não vamos falar que só está começando. Sabe por que coloquei os times melhores de cada década da Europa? Porque os times da Europa são os melhores. Teve uma época aí que nem sempre era assim. Se eu falei que eu vou começar nos anos 50, qual foi o melhor time na sua opinião dos anos 50 na Europa? Disparadamente Real Madrid. O Real Madrid dominou geral esses anos 50. Não tem para ninguém, em segundo lugar não existe. Real Madrid 5 Champions. E você deu para entender o porquê ele é disparado de Champions League hoje em dia. Se na década de 50 já deu 5, de 1955 até 1959. Eu acho que não estava tendo time o suficiente à altura do Real Madrid nessa época. Eu acho que nessa época era mais fácil quando o time era bom. Quando os adversários eram fracos, não tinha jeito. Diferença discrepante, dá um nome disso aí. Vamos para a década de 60, qual foi o melhor time dessa década? Aí o Real Madrid quitou o faixa, porque na década de 60 foi o Benfica. Apesar do Benfica não ter esses tantos de títulos importantes, mas pelo menos para a Champions foi o melhor dos anos 60. Sendo que ganhou 2 Champions League, não foi só por causa das 2 Champions, de 60 e 61, né? Mas também por causa de 3 vices. Ou seja, chegou 5 vezes nos anos 60 na final da Champions. E perdendo essas finais, as 3 finais que eu estou falando, para Milan, Inter de Milão e Manchester United. Me fale outro time que foi melhor do que o Benfica nos anos 60? Não existe. 5 finais de Champions não é para qualquer um. É surpresa? Não, naquela época não existia essa surpresa. Quando o time era bom, era difícil de desfazer. Não é igual hoje em dia que o time no ano é bom, no outro ano já é outro time, já desfez tudo. Os outros times não aguentam ver jogador bom e quer comprar. Naquela época aturava muito, é por isso que tem vários títulos em seguida. Chegando na década de 70, qual é a bola da vez? Tem 2 times divididos a década de 70. Eu coloquei como se fosse um empate. Temos o Ajax no começo dos anos 70, o melhor time, tendo 3 Champions League. E lembre-se que essas Champions do Ajax foi todas em seguida. O mesmo time, como é que vai aguentar com isso aí? Aí depois de 3 em seguida do Ajax, vieram a sequência de Bayern de Munique. E as 3 Champions Leagues do Bayern de Munique dos anos 70 foi do meio até o final. Também foi 3 em seguida, igual do Ajax. Não teria como eu colocar um time só, sendo que no começo foi um e do meio para o final foi outro. Aí ficaram bem divididos. Talvez o Ajax seja mais lembrado, por causa que não é todo dia que hoje em dia você vê um Ajax aí que está em alto nível. Por o Bayern de Munique ser um timaço, às vezes as pessoas não ficam tanto lembrando assim. Vamos lá para anos 80. Anos 80 foi dominado por Liverpool. Esse time chegou em 3 finais da Champions e ganhou uma. Lembrando que sendo que nos anos 70 o Liverpool ganhou 2 Champions. Estou falando uma, foi nos anos 80. Mas se você pegar o contexto dos anos 70 a 80, o Liverpool é um timaço. Essas 2 décadas ele prevaleceu. Mas agora estou falando somente dos anos 80. Nos dias atuais o Liverpool repetiu essa mesma camisa que está aí. Estou falando do mesmo design. Nos anos 90, mais 2 times que dividiu aí o tempo. Foi igual nos anos 70, 2 times aí muito parelho. No começo foi o Milan predominando tudo. 3 finais em seguida do Milan. Isso foi no começo dos anos 90. Mas lembrando que não ganhou toda. Somente o time estar na final já conta bastante aqui para a nossa lista. E para empatar com ele, Juventus aí do meio para o final. E também teve 3 finais. E é outro também que não ganhou todas as 3. E é por isso que está o empate. Porque se um ganha um pouquinho a mais do que o outro aí eu colocaria na frente. Anos 90 dominados por times italianos. Não fique achando que esse domínio foi só nos anos 90 não. No começo dos anos 2000 também. Mas a gente está contando por décadas inteiras. Chegando no milênio 2000, quem foi de 2000 a 2010 o melhor time? Foi muito confuso essa parte aí. Tiveram vários times assim diferentes. E dessa vez sobrou para o Barcelona. Barcelona de Ronaldinho Gaúcho, Barcelona de Lionel Messi. 2 vezes na final de 2000 a 2010. Sendo que na temporada de 2010-2011, Barcelona teria que ser o quê? A terceira, né? Mas aí não conta. Só conta de temporada 2009 e 2010. Que senão seria 3. Se contasse com essa outra entrando na década de 10, seria 3 Champions. E deu para perceber que Messi está envolvido em tudo. Aí você chega na última década, década de 10. Quem predomina disparado o Real Madrid. Sendo que nessa década Real Madrid ganhou 4 Champions. Meio parecido lá no começo dos anos 50, mas acontece que dessas 4, 3 foi em seguida. Hoje em dia é mais raro um time ganhar 3 Champions em seguida. Real Madrid dominou essa década de 10 dos anos 2000 bem dominada. E por final, os anos 20 estão aí, mas estão no começo. Não tem nem como fazer um veredito. Sendo que pode só ser que tudo pode acontecer. Essa década de 20, nesse começo, não tô vendo assim um time alavancando. O pouco tempo que teve foi um título para cada um. Ó,